E que tal? Esse é o canal Território Gremista, chegando aqui no YouTube para mais um vídeo. Final do jogo. Atlético Mineiro 2, Grêmio 1. Cara, vamos ter que... Fiz algumas anotações aqui, mas não... Vamos tentar resumir. E aí temos que começar com o seguinte. A vitória do Galo foi merecida? A meu ver, foi. Teve interferência da arbitragem, que eu vi ali, já dei uma olhada aí meio por cima, gera algumas reclamações. Minha opinião, não teve interferência da arbitragem. Não teve. E eu vou dizer por quê. Tá, vamos começar do seguinte: o Grêmio teve o mesmo foco dos últimos 2 jogos? Não. Teve a mesma concentração, a mesma pegada? Também não. O mesmo nível de concentração, de pegada, não teve. Teve a mesma intensidade, a mesma capacidade de compactar linhas e dificultar as ações dos adversários? Não teve. E aí, vamos ter que começar. Por que não teve? Porque não era o auxiliar, era o Renato? Não exatamente. Cara, é o seguinte, futebol, às vezes, não adianta só analisar com o fígado. Porque tu vai pegar, tu vai ver. Vocês aí que acompanham, se vocês me procurar, vocês vão ver vídeos aí hoje, tá? Do pessoal descendo a lenha, massacrando o Renato. O Renato isso, o Renato aquilo, porque viu só, porque o auxiliar era melhor, isso e aquilo. Cara, se tu não gosta do Renato, se tu odeia ele, tudo bem. Mas eu aqui, nesse canal, a minha proposta, a minha intenção é tentar, por vezes, analisar as coisas dentro da razão. Cara, é muito difícil um time de futebol, nessa parte da tabela, no nível de competição que tá nessa fase do campeonato, nessa fase da tabela, é muito difícil tu conseguir uma sequência boa de jogos quando tu passa um ano inteiro, e isso não tem porra nenhuma a ver com tragédia climática. Não tem porra nenhuma, tá? Porque esses jogadores, eles ficaram parado o meu ovo, eles ficaram parado uma ova, eles ficaram parado, eles tinham treinamento, eles continuaram com acompanhamento físico, eles continuaram fazendo academia, treinando e tal, tá? É muito difícil um time, nessa fase, nesse nível de competição que tá os jogos, conseguir alguma coisa sem ter estabelecido o ano inteiro uma dupla de zaga titular. O departamento médico do Grêmio, a preparação física do Grêmio não conseguiu entregar para o Grêmio o ano inteiro uma dupla de zagueiro titular. Quando o Grêmio tem uma sequência de uma dupla de zaga jogando junto, que entrosa com os volantes, entrosa com os laterais, minimamente, consegue dar certo. Faz 2 muito bons jogos contra Botafogo e contra Fortaleza. Aí vem pro jogo com o Galo. Eu duvidava. Aí entra a mão do Renato. Aí entra a mão dele. Porque tudo bem, ele acompanha os treinamentos, tudo mais, mas aí há de se fazer a crítica. Nesse ponto há de se fazer a crítica. O Renato, ele coloca 2 zagueiros que estão vindo de lesão. Eu não sei, tá? O que o Nathan Felipe faz nos treinos, eu não sei. O que acontece com o Nathan Felipe. Porque uma coisa é o jogador tá lesionado e volta, treina um pouco e vai jogar. Outra coisa, o jogador tá bem fisicamente, vem treinando e entra para jogar. É escalado. Eu não sei o que aconteceu, o que acontece com esse menino. Agora, é um defeito do Renato. É um defeito. Ele tem uma dificuldade com a gurizada, principalmente a gurizada ali da área de defesa. Ele sempre coloca
o que ele chama de cascudos. Ele prefere colocar um cascudo meia boca do que colocar um guri que tá inteiro, tá treinando e teria uma condição melhor. E aí onde é que eu quero chegar? O Grêmio toma o primeiro gol numa falha do Gemerson. Cara, porque aqui, ó, do início, tá? O Grêmio começa bem o jogo, trocação, aquela coisa toda, marcando direitinho, tentando jogar, deixando o Atlético jogar. Mas, cara, o Hulk conhece o Gemerson. O Hulk conhece, ele sabia que se ele botasse pra dançar em cima do Gemerson, o Gemerson ia fazer o pênalti. É duvidoso? O pênalti pode se considerar duvidoso? Pode. Porque a imagem mostra que o Gemerson ele leva a perna e ele firma o pé no chão, mas aí tem o movimento da alavanca. Ele firma o pé no chão, mas aí faz a alavanca, o joelho dobra, o peso do corpo vai, pega a perna do Gemerson pega na perna do Hulk, o juiz vai lá e anota pênalti, não tem o que fazer. O Grêmio não sente o gol. E aí é aquela história, né, meu amigo? Pênalti contra o Grêmio com o Marquezinho no gol. Meu amigo, já pode, o cara do placar lá já pode botar 1-0 pro outro time. Pode botar 1-0, tá? É complicado, tá? Do goleiro pra pênalti não temos. Não temos, tá? Tu não fica nem na esperança, não, hoje ele vai pegar, não, hoje ele vai acertar o canto. Não chega nem perto de acertar o canto. Aí eu vejo os caras falando, outro dia eu vi um comentário aí, tá? Ai, o goleiro do Palmeiras também não pega pênalti e é um baita do goleiro. Cara, olha a zaga do Palmeiras, olha os laterais do Palmeiras, olha o meio-campo do Palmeiras. Por favor, tá? O Palmeiras pode tomar um pênalti pro jogo, pode tomar um gol de pênalti pro jogo. Por favor, tá? Olha, é cada coisa que se vê. Mas aí tá, pênalti, o Grêmio toma o primeiro gol e não sente o gol. Vai lá, faz o seu gol. Também discutível aquela mão do Bright White, se não foi. Cara, contra o Grêmio não adianta discutir. Contra o Grêmio não tem alívio, não tem arrego. Eu acompanho essa merda de futebol, tá? Me viciei nessa merda, tá? Há 30 e poucos anos. Contra o Grêmio, meu amigo, contra o Grêmio, eles não têm dúvida em marcar. Não tem dúvida. Contra o Grêmio não tem discussão. Então não adianta culpar juiz. O Grêmio a vida inteira se caracterizou por ser um time que passa por cima de time milionário, passa por cima de arbitragem pilantra a vida inteira. Eu acompanho isso aí. O Grêmio se caracterizou por isso aí, por passar por cima de tudo isso. É contra tudo e contra todos a vida inteira. Não adianta ficar chorando por arbitragem. É provável que o Renato vá fazer isso na entrevista, não sei. Depois eu vou olhar a entrevista dele. Mas o Grêmio não sente o gol. Não sente, vai lá o Bright White, gol anulado. Logo em seguida, boa jogada ali, boa triangulação. Aravena faz o gol do empate. Mas aí, meu amigo, lá pelos 30 do primeiro tempo, uma coisa fica explícita no jogo, pelo menos pra mim. Iria ganhar o jogo porque Atlético Mineiro e Grêmio são muito parecidos. Eles são muito parecidos. Se tu pegar os dois times assim, eles meio que se espelham. Defesas terríveis, defesas que vazam, fazem um jogo 2 bem, mas daqui a pouco começa a vazar de novo. Não adianta. E do meio pra frente, um time muito bom, pode-se dizer. Pode-se dizer um time muito bom. Tá? E nos 30 minutos do primeiro tempo, eu cheguei a essa conclusão. Tá? Anotei isso aí. Iria vencer o jogo aquele time que soubesse concluir com mais competência pro gol. E o Grêmio toma o segundo gol. Ele toma o 2-1, ainda no primeiro tempo. Uma jogada, meu amigo, que o centroavante, quando ele é cancheiro, quando ele é bom, não precisa ser tão bom, mas ele tem a cancha, tipo o Daverson, que faz aquele movimento que ameaça ir para um lado e sai para o outro, e o zagueiro morde a isca. Ah, meu amigo, aí é fatal. Tá? Aí é fatal. O Daverson eu vi olhando aí, tá? Ele teve uns jogos ali, errou alguns gols feitos, alguma coisa assim, mas contra o Grêmio ele não ia errar, porque ele queria vir pro Grêmio, ele fez de tudo para vir pro Grêmio, e o Grêmio não pagou o que o Daverson queria. Acho que até fez bem pagar. Eu não troco o Bright White pelo Daverson, não troco mesmo.
Tá? Mas ainda tem um detalhe, né? O Davidson faz o gol, depois ele toma um drible do Marquezinho dentro da área e ainda tira uma onda com a cara do Marquezinho, porque o que vale é o placar. E aí, cara, termina o primeiro tempo e o Grêmio volta do mesmo jeito. E o Grêmio sentiu o segundo gol. Ele sentiu, pra mim, ficou nítido que ele sentiu. Ele começa a amolecer na marcação, a se desarticular em campo, fica frouxa a marcação, perde a concentração, Cristaldo some, o rapazinho lá, o menino que entrou na lateral direito, que parece ser muito bom jogador, se perde um pouco, o PP parece que perdeu um encaixe que, cara, quando tu muda a defesa, assim, muito radicalmente, tu joga com 2 zagueiros numa, joga com 2 zagueiros num jogo, pro outro jogo tu muda. E isso por mais que um time treine, e o Grêmio já mostrou que não adianta treinamento. O Grêmio vem mostrando que não adianta. Não adianta. E não adianta descer a lenha no Renato. Não adianta, porque o Renato ele tá ali porque tem um presidente que apoia ele ali. Aí vem os trios lá pelos 30, 20 e poucos minutos, 30 minutos do segundo tempo, começa aquelas mudanças mirabolantes do Renato. Tira é uma coisa certa, né? Quase todo jogo. É uma coisa, parece que é regra dentro do Grêmio, né? Todo jogo. O Grêmio vai tomar gol pelo lado esquerdo e o Cristaldo vai sair em algum momento do segundo tempo. Isso é regra. Isso tá no estatuto do Grêmio, eu acho. Eles botaram no estatuto. Isso aí é regra. Tá? São duas coisas. Hoje não tomou gol, pelo que eu lembro, não tomou gol pelo lado esquerdo, mas vazou bastante, por ali. Vazou bastante. Mas se cumpriu a outra regra, o Cristaldo tem que sair. É uma coisa impressionante. E o Renato, ele tem essa ideia de futebol, e é aí que eu chego naquela conclusão que o Renato, ele tá ultrapassado. O Renato, ele prefere ter 2 armas e uma caixa de munição do que ter 2 caixas de munição e uma arma para poder atirar enquanto dá. Ele prefere ter 2 centroavantes dentro da área, abrindo para as pontas, perdidos em campo, e um meio armador. Ele tem essa convicção, eu não sei da onde. Ele tirou isso, não sei da onde. Eu prefiro 1000 vezes ter Cristaldo e Monsalve no meio campo do Grêmio e ou Bright White ou Diego Costa. Porque aí tu tem uma arma e 2 caixas de munição. Tu vai conseguir combater um pouco melhor. Tu vai conseguir segurar. Porque se a zaga fechar em cima do centroavante, tu tem 2 meio atacantes que sabem fazer gol, que sabem fazer uma jogada de gol, que sabem abrir para um lateral. Isso eu acho que é meio simples. É uma conclusão simples de tu chegar. Mas o Renato tem essas convicções e aí bagunça o time. O Atlético Mineiro, mesmo com as suas deficiências de marcação, se arruma em campo, se encaixa, começa a marcar o Grêmio melhor. E aí não acontece mais nada. Dos 30 para o final, o Grêmio dá uns ameaços ali, e por isso que eu digo vitória merecida do Atlético Mineiro. O que vai se fazer? E eu não vou condenar o Renato, porque o Renato tá ali porque alguém deixa ele ali. Não adianta vir aqui e ficar descendo a lenha no cara. Não adianta mais isso aí. É o que temos. E agora, meu amigo, terminou o petróleo. Sabe? Jogo atrasado é petróleo embaixo da terra. O Renato se debruçou nesses jogos aí que o Grêmio tinha jogos atrasados. Bueno, o petróleo estava lá, ninguém extraiu, foi embora. Tá? Veio o outro lá e levou. Acabou. Agora está em igualdade de jogos com todo mundo. Né? E resta agora é tudo Grenal. Agora vamos pro Grenal. E o Grenal, meu amigo, aí é que tá. Eu vou falar agora, tá? Porque falar depois também não adianta. Esse pode ser um dos Grenais mais mentirosos dos últimos tempos. Por quê? Porque o Grêmio tá um time desarrumado, a gente vê quando precisa mexer no time em circunstâncias adversas, desarruma tudo. O Grêmio tá com o time desarrumado e o outro lado lá, querendo ou não, temos que reconhecer. O Roger botou o trenzinho no trilho. Então nós podemos ir pro Grenal tocar uns 2 ou 3 deles? Podemos, eu já vi isso acontecer várias vezes. E eu tô confiante que vamos ganhar o Grenal. Vai ser a partir do Grenal que nós vamos livrar de vez dessa zona de rebaixamento. Mas pode ser um Grenal mentiroso, pode ser um jogo que vai decretar, talvez, a permanência do Renato. Tá, mas isso é assunto para outra semana, que você se prepare. Agora, essa semana aí, vai ser aquele monte de especulação. Pior merda que tem, essas paradas FIFA aí, pior merda. Tá? Principalmente na situação que tá o Grêmio. Porque agora a imprensa, eu gosto da imprensa, tá? É onde a gente tem como se informar. Mas agora o que eles vão fazer? Eles vão arrumar uns 37 técnicos diferentes pro Grêmio,
Tá? Porque o Grêmio falou com esse, falou com aquele, falou com outro, já surgiu o Filipão aí, vão arrumar mais ou menos uns 25 jogadores que o Grêmio contratou, que o Grêmio sondou, vai renovar. Olha, vai ser aquela festa de especulação. Vai ser um terror. Tá? Eu acho que o Renato, daqui a pouco já tá saindo notícia aí, o Renato é capaz de nem voltar para Porto Alegre. Tá? Vamos esperar para ver. Forte abraço, até o próximo vídeo.